Senhor colocou no meu coração, o título da mensagem de hoje é fé. Foi lido aqui sobre o amor de Deus. Só que o interessante é que no final dessa palavra em 1 Coríntios, capítulo 13, no finalzinho vai falar que tem três coisas, que é o amor em primeiro lugar. Porque através do amor você vai o que? Produzir a fé. E através da fé você produz a esperança. Isso me chama a atenção, por quê? Porque o que é ter fé, né? É você não ver, é você não enxergar, mas é ter certeza daquilo que você está esperando. Mesmo não vendo, porque você acredita no seu Deus grandão. Aleluia! Glória a Deus. A palavra é assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele já estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Chegando Jairo e vendo, prostou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Podem se sentar. Agradecer. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Essa palavra é muito interessante, porque para um pai chegar diante de Jesus e falar: minha filhinha está à morte. Jairo, ele amava a sua filha. E todo pai, quando tem um filho, ele tem sonhos, planos com esse filho. Ainda mais nós que somos cristãos, a gente vai o quê? Ensinar o caminho da verdade. A gente quer ver ele conquistar os seus sonhos. Muitas vezes a gente não conquistou algo e você quer ver o seu filho conquistando isso. Você quer ver o seu filho não cometendo o mesmo erro que você cometeu. E você tem esperança no futuro do seu filho. Só que quando o futuro do seu filho acaba, quando aquela esperança vai embora, quando o sonho se perde, quando os planos são frustrados, o que fazer? Aquela menina tinha aparentemente 12 anos, tão nova, iniciando um ciclo de vida, e já ele vê sua filha quase morrendo, porque aqui ele vai falar que minha filha está à morte, ela está morrendo, ela está indo embora. Meu sonho, ele está falando: Senhor, meu sonho está se perdendo, a minha esperança está morrendo, aquilo que eu planejei está indo embora. Só que o interessante que ele foi até Jesus. Ele poderia ter procurado o médico, porque eu li aqui que ele era um dos principais, o homem principal. Ele deve ter procurado ajuda de médicos, do dinheiro, de famosos, mas nada deu certo, nada lhe ajudou. Só que ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, eu venho te chamar, porque a medicina não deu jeito, o meu dinheiro não deu jeito, os meus amigos não deram jeito, a internet não deu jeito, mas eu tenho uma esperança, e ela é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei como você adentrou aqui dentro dessa noite hoje, eu não sei se o seu sonho se perdeu. Às vezes na igreja que eu vou, tem um senhor que ele fala: eu sou muito velho, se eu tivesse tempo para buscar o Senhor. E eu falei simplesmente para ele assim: ó, tantas pessoas são mais novas que você e não estão fazendo o que você está fazendo agora. Nunca é tarde demais para servir o Senhor de todo o coração. E o Senhor, ele fala para você que nunca é tarde demais para ele cumprir a obra dele na sua vida. Aleluia. Então chame o Senhor com fé, porque já ele estava perdendo a sua filha, o seu sonho estava indo embora, a esperança tinha morrido, mas ele fala: Senhor, eu tentei de tudo, mas eu ainda tenho uma esperança, e eu venho chamar por essa esperança. Então vem até a minha casa, põe a mão sobre a minha filha, e ela viverá. Ele não fala: eu acho que ela vai viver, certamente, provavelmente ela vai viver. Não, ele fala: ela viverá. Glória a Deus. Isso é um ato de fé. Você está vendo a sua filha morrer, você está vendo o seu sonho indo embora, você está vendo tudo se caindo, tudo desmoronando, mas você fala: Senhor, se o Senhor entrar no meu barco vai dar certo, se o Senhor pegar na minha mão eu vou me levantar, se o Senhor me ajudar eu vou chegar lá. Isso é ter fé.
Ter fé é você falar: Senhor, eu tentei com a minha força, eu tentei com o meu punho, mas não deu certo. Então eu venho fazer o que eu tinha que ter feito antes. Eu lanço sobre ti todas as minhas ansiedades, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Só que o que me chama a atenção é que em Mateus capítulo 9, versículo 18, Jairo, ele chega até Jesus e fala: minha filha faleceu agora mesmo. É outro cenário, agora a filha dele morreu. Só que interessante que se já está morto, o que tem que acontecer? Enterrar. Só que ele falou que não, deixa ela na cama aí, porque eu vou fazer algo que ainda me restou para fazer. Aleluia. Eu vou chamar o mestre para dentro da minha casa. Meu Deus. Entenda, e ele fala assim: ó, a minha filha faleceu agora, mas vem, impõe a mão e ela viverá. É um pouco diferente, mas a palavra simplesmente mais, ela é significado de oposição. É quando alguém quer apresentar uma perspectiva diferente da que foi apresentada. É simplesmente Jairo falando: Senhor, a minha filha morreu, mas eu estou te chamando porque eu sei que na tua mão tem jeito. Aleluia. É Jairo falando: Senhor, não deu certo, mas vem, porque eu sei que com o Senhor vai dar certo. É Jairo falando: Senhor, eu não consegui, mas vem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aleluia. A sua posição, a tua situação aqui não está dando certo, mas você está falando: Senhor, não deu certo, mas vem. Ainda que não esteja dando certo, ainda que o peixe não está vindo na rede, ainda que você está jogando, está puxando, está jogando, está puxando e não está dando certo, chama o mestre para ver o que vai acontecer. Chama o mestre para ver se algo diferente acontece. Porque já ele estava falando: eu cansei. Eu cansei de ver que nada está mudando. Eu cansei de ver que a minha filha continua do mesmo jeito, até pior. Eu cansei, eu quero algo diferente, eu quero ver algo novo. Só que a única pessoa que pode trazer o novo, o diferente para a tua vida, ela se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu vim falar sobre uma palavra tão pequena, que é fé. Uma palavra que muitos nem têm valor, porque alguns procuram honra, poder, riqueza, fama, e a fé vai desaparecendo. Mas hoje eu venho falar para você: assim como não pode faltar o amor, também não pode faltar a fé. Aleluia. Porque Jesus, ele vai falar que é impossível agradar a Deus sem fé. E o interessante é que Jesus, ele foi com ele. Toda vez que você chama o Senhor com fé, toda vez que você deposita no Senhor com fé, toda vez que você vem na casa do Senhor com fé, Ele vai com você. Aleluia. Ele escuta você. Aleluia. E Ele concede o desejo do teu coração. Oh, Deus Santo. E ele indo com ele. Só que no decorrer do caminho acontece algo inesperado. Todo mundo conhece a mulher do fruto de sangue. 12 anos sofrendo. Ela havia gastado todo o seu dinheiro com os melhores médicos e não deu certo. Ela havia perdido os seus bens materiais. Ela perdeu tudo. E ela não conseguiu ser curada. Só que o interessante é que ela depositou o seu dinheiro no homem, ela depositou a sua confiança no homem, e ela depositou a sua esperança no homem. Ela tinha o que era necessário, a fé, só que ela depositou no lugar errado, na pessoa errada. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Às vezes você tem muita fé, mas está depositando no lugar errado. Meu Deus. E às vezes você não tem fé e está no lugar certo. Mas tudo vai depender de você. É você que tem que tomar uma iniciativa. Porque eu venho te falar que toda vez que você confiar no homem, no dinheiro, na riqueza, nunca vai dar certo. Tem aquele a gente cristão, a gente fala: quando nosso filho passa mal, eu oro primeiro, depois eu vou no UPA. Por quê? É algo tão simples, né? Mas é algo com fé. Aleluia. É algo com fé. Hoje a gente não vê mais sinais, a gente não vê mais prodígio por causa do quê? Por causa da fé, por causa da entrega. Entenda, volte a ter fé, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a confiar. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo grande,
Ele continua sendo onisciente, onipresente, onipotente. Ele está falando, Aleluia. filha, eu sei o que você está precisando, eu sei do que você está necessitando, mas eu não posso te dar agora, porque você não está confiando em mim. Mas ainda que sejam 12 anos de sofrimento, porque a consequência daquilo era, quando o fluxo era rápido demais, a pressão caía e ela ficava tonta. Quando a pressão era gradualmente, quando caía gradualmente uma atrás da outra, ela ficava cansada, sem forças, com falta de ar e pálida. Ela ficava sem ânimo. E isso levava ela a um choque que poderia matá-la. Imagina uma mulher cansada, com dor, sem ar, pálida, com tontura, por 12 anos indo procurar ajuda. Aleluia. Ela foi 12 anos insistindo, 12 anos persistindo, acreditando que algo ia acontecer na vida dela. Amém. E hoje eu venho falar para você que depositou no lugar errado e para você que perdeu a fé. Volte a sonhar, Aleluia. volte a acreditar. O lugar certo não tem lugar certo, porque quando a mulher samaritana, ela fala, Jesus está servindo algo para ela, ela fala, é no monte ou é entre nós? Entenda, eu vou te falar onde é. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com teu pai que está em secreto. Porque o que é intimidade entre você e Deus não é para o fulano saber, não é para ciclano saber, é você e Deus. Então entra no teu quarto e fala com Ele, conta todos os seus sonhos, todos os seus planos, tudo aquilo que você acha que acabou, porque Deus ainda não liberou a palavra que terminou. Só acaba quando Deus fala que acaba, só termina quando Deus fala que termina. E Deus não liberou a palavra na sua vida ainda falando que acabou, Ele vai falar, ainda há esperança, ainda tem solução, ainda tem jeito, mas você tem que me chamar com fé. Aleluia. E ele indo, em Levíticos capítulo 15, vai falar que aquela mulher era imunda, impura, e ela não poderia ter contato com a sociedade. Então ela era excluída temporariamente, porque aquela situação passava. Só que o interessante é que ela estava acreditando que aquilo ia passar, só que conjecturando, os dias viraram meses, os meses viraram anos, e por 12 anos ela ainda estava lá. Você acreditou, você levantou da cama e falou, hoje vai acontecer. Não aconteceu. Você levantou da cama de novo e falou, hoje vai dar certo. Não deu certo. Você levantou e falou, não, hoje vai. Não foi. Aí aquilo que você fazia nos dias, viraram meses. E os meses foram virando anos. E quando você olha para trás e falou, Senhor, quanto tempo eu tenho esperado. Quanto tempo eu tenho aguentado. Só que conjecturando aquela mulher, eu não sou mulher, mas quando a mulher está nesse período, todo mundo sabe que ela tem várias emoções, alegria, tristeza, raiva, rancor, um monte de coisa. Só que o interessante é que aquela mulher por 12 anos ela não tinha mais alegria, ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais o sorriso no rosto, era só dor, era só dor, era só sofrimento. Só que o interessante que aquela mulher que só tinha dor, ela não tinha um amigo para contar. Então ela dormia chorando, acordava chorando, sentava chorando, comia chorando, como o salmista fala, né? Que eu comi como cinzas, como lágrima o meu pão. É o que você está comendo, mas está doendo, está descendo, rasgando, porque você não quer acreditar na sua situação, no cenário que está na sua vida. E aquela mulher, ela estava comendo pão de dor, ela estava dormindo com dor, ela estava acordando com dor, ela estava andando com dor. Só que é interessante que às vezes ela ficou prostrada, só que aquilo que ela parecia ser temporário fica permanente. Por quê? Porque o interessante é que o número 12 ele tem vários significados e um deles é permanência. Aquilo que era temporário ficou permanente, não saía mais, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, e ela ia indo levando. E muitas vezes assim é conosco. Às vezes tem uma situação na nossa vida que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não apaga mais, que o quadro não vai mudar, já está definido pelo homem, pela medicina.
Mas Deus estava falando, Jairo, olha o amor de Deus. Ele poderia ir depressa. A filha está morrendo. Só que é interessante que ele vai por um caminho mais longo. Por que ele vai por um caminho mais longo? Ele está falando, Jairo, eu sei que você está precisando. Mas tem uma filha minha que está 12 anos precisando de mim também. Só que ela tentou no ser humano e não deu certo. E agora a esperança dela morreu. A fé dela foi embora. A convicção, a certeza que ela tinha não tem mais. Mas eu vou trazer esperança novamente. Glória! Eu vou trazer solução para a casa dela novamente. Aleluia! Glória a Deus! Passar por esse lugar mais longe, por esse caminho mais dificultoso. Por quê? Porque eu tenho que ver, eu tenho que usar algumas pessoas para falar de mim, porque ela não estava ouvindo Jesus, ela estava ouvindo alguém falar de Jesus. Deus, Ele te ama tanto, que Ele passa pelo caminho mais distante. Ele usa pessoas que você nem conhece, para você ouvir que o quê? 4 palavrinhas. Jesus está passando aqui. Aleluia. Acho que você entendeu. Jesus está Glória a passando Deus. aqui. Amém. Jesus está passando aqui. E aquela mulher, ela fala o quê? O interessante é que ela não tinha amiga, ela não tinha amigo, mas ela fala com ela mesma. Quando você olha no espelho, ela fala assim, ó, se eu apenas tocar naquela orla, eu creio que eu vou ficar curada. E ela imediatamente, quando ela ouviu, ela se levantou com dor, sofrendo, sangrando, machucada, não aguentando, e foi até Jesus com uma convicção. Entenda, eu não sei como você saiu de casa, mas Jairo e aquela mulher do fluxo de sangue saíram com um propósito: ir até Jesus. Não saia da tua casa só por sair. Não venha até a casa de Deus só por vir. Porque Deus, Ele sonda o coração, foi falado. É quando você dá com o coração, Ele conhece o que eu sou, a intenção. E Ele está vendo aqui quem veio hoje buscar algo de Deus, precisando de algo de Meu Deus. Deus. E eu venho te falar que se você entrou aqui com a intenção certa, você vai sair daqui hoje com a tua vitória. Aleluia. Não é, eu estou profetizando. Porque Jesus, quando criou os céus e a terra, Ele não usou o estado dos dedos, Ele não usou simplesmente na mudo, Ele não falou, Ele falou. Ele liberou palavra. Aleluia. O que eu estou querendo dizer? Está no vale? Está na solidão, está no sofrimento, está na dor, na angústia? Libera uma palavra. Profetiza. Abre a tua boca. Para você ver se não vai dar certo. Então eu venho liberar uma palavra hoje na vida de vocês. Que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a crescer. Glória a Ela Deus. florescerá, estágio por estágio. Ela vai crescer novamente. Ela vai florescer novamente. E vai dar fruto com abundância. Aleluia. Então toma posse dessa palavra. Guarda no teu coração. Meu Deus. Porque Deus, Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer frutificar. Porque Deus não faz nada pela metade. Tem o início, meio e fim. E Ele está falando, eu faço a obra por completo. Aleluia. Glória a Deus. Só que interessante que aquela mulher era conhecida. E aqui Jesus estava cercado por uma multidão. Aí está a famosa multidão, né? E aquela mulher, vamos dizer que ela enfaixou o rosto e foi. Só que interessante é, no decorrer do caminho ela estava como? Conjecturando. Se me viram morro, porque ali era apedrejado. Eu acho melhor eu parar. Eu vou retroceder. Não, estou com medo. Não, ela foi com fé. Ela está falando, se eu ficar eu morro. E se eu for, eu ainda tenho uma esperança. Entende o que eu estou querendo te dizer? Ficar prostrado, Meu Deus. a única solução que vai ter é o quê? Nada. Não vai resolver de nada. Mas se você levantar, enfrentar a multidão, romper a multidão e chegar até a orla de Jesus, que aquela fita azul é a palavra de Deus, tocar na palavra, ainda pode ter uma esperança, né? Então você prefere ficar prostrado e não ver a tua vida mudar, ou você prefere tocar na palavra e ter uma esperança para contar? Amém. Aleluia. Então toca na palavra. Porque eu creio que Jesus, Ele te dá esperança novamente. Ele te dá confiança novamente. Ele te dá fé novamente. Só que o interessante é que a gente vive hoje não em uma multidão diferente. Porque se te virem cair na rua, não vão te levantar. A gente pode contar nos dedos quais as pessoas que a gente pode estar lado a lado. Coração tão duro. Hoje em dia não mudou.
Só que o interessante é que no meio daquela multidão, que se visse ela apedrejaria, tinha um que estava disposto a mudar a causa dela. Tinha um que estava disposto a ajudar ela. Tinha um que estava disposto a estender a mão. Tinha um que estava disposto a mudar a situação dela. Entenda, ainda que você esteja cercado de pessoas que não querem te ajudar, ainda que ninguém estenda a mão para você, ainda que as pessoas te critiquem, julgam, Jesus ele estende a mão. Jesus ele não te julga. Jesus ele não te acusa. Mas ele dá a mão para você e fala: eu quero te ajudar. Aleluia. Eu quero te ajudar. Mas é necessário você vir até mim. Porque ele te chama. Glória a Deus, aleluia. E vamos apressando a palavra, porque é interessante a multidão, ela saiu de casa com o mesmo propósito, ver Jesus, né? Mas elas viram Jesus por causa de quê? Por causa que todo mundo via. Então não vá com todo mundo. Seja diferente. Aleluia. Seja o diferencial na tua casa, na tua família, na sociedade, no trabalho, no emprego. Seja diferenciado. Glória a Deus. Só que é interessante que deu certo. Se resolveu. E ela pensando: já estou curada, eu vou embora. Mas Jesus, eu falei o que? Que Jesus ele termina a obra por com? Ela era uma exclu. A fama dela era de impura. Então Jesus estava falando o quê? Ela me tocou, ela ficou curada, ela teve fé. Eu tenho um compromisso, mas eu não posso deixar ela do jeito que ela está, porque ela vai voltar para o mesmo lugar. Quem vai acreditar que ela ficou curada? Então Jesus ele para. Ele fala: quem me tocou? Pedro fala: a multidão te aperta. Mas ele falou: não, alguém me tocou diferente. Entenda, tem gente tocando em Jesus, só que está tocando de qualquer maneira. Mas quando você toca em Jesus diferente, ele sabe que tocou nele. Aleluia. E ele fala hoje: porque de mim saiu virtude, Meu Deus. de mim saiu poder. Aleluia. E aquela mulher, ela fala: fui eu. E ele vê a fé daquela mulher e ele fala o quê? A tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. Grave essa palavra. Só que é interessante, sabe por que ele fala isso? Ele estava simplesmente falando: a tua fé te salvou. Por quê? Porque quando ela fala salvar, ela tem dois significados. Ela ficou curada e ela foi redimida. O que é redimida? Não ficou mancha, não ficou cicatriz, não ficou machucado, mas ela foi renovada por completo. Aleluia. Aquela mancha que ficou, Deus vai tirar. Meu Aquilo que Deus. não tinha jeito, Deus vai solucionar. Aquilo que não apagava, Deus apaga. Porque Deus é Deus. Aleluia. Ele está falando: filha, pode ir, mas você não vai voltar para um lugar de solidão, excluída. Não, você vai agora voltar para a sociedade. Você vai voltar a ser vista. E você não vai ser mais tida como impura, mas como pura. Porque você foi limpa por mim. Aleluia. Graças a Deus. E interessante que Jairo está vendo a fé, ele está vendo aquela maravilha acontecer. Só que é interessante que quando sempre tem um, né? Chega até Jairo e fala: para de importunar o mestre, chega, vamos embora. Sua filha morreu, vamos enterrar, vamos lá. Só que Jesus ele fala uma palavra extraordinária que fala: não temas, crê somente. Aleluia. Tem gente batendo no teu ombro e está falando: não tenta não, é grande demais para você. Desiste, abre mão, larga. Pensa algo pequeno. Deus ele está falando: não disse eu, se creres verás a glória Glória de a Deus. Deus. Aleluia. A gente se limita. Jesus ele fala o quê? A gente tomar o quê? Comer o melhor da terra. A gente pode comer o melhor da terra. A gente pode ter o melhor daqui. Mas muitos não têm por quê? Porque não usam a fé. Deus não é um Deus injusto. O mesmo que ele dá para um, ele também tem, ele abre para você. O véu foi rasgado para todo mundo tem o mesmo direito, tem o mesmo acesso ao Pai, mas tudo vai depender da sua disposição para ir até o Pai. Jesus ele quer te dar o melhor, ele quer te dar novo, mas vai depender de você. E interessante que eles vão indo. Jesus ele chega até a casa de Jairo e tinha já uma pessoa com um musical,
tinha aquele povo para fazer o funeral, só que Jairo não chamou ninguém. A mulher de Jairo não chamou ninguém. Mas eles já estavam ali. Interessante, né? A pessoa descobriu como que a filha dele morreu. A fofoca se espalha muito rápido. E já estava falando, vamos lá, porque Jairo vai enterrar a filha, não tem jeito. E o interessante é que Jesus bota todo mundo para fora. Entra na casa, chama alguns com eles e fala o quê? Só que riram dele. Porque ele fala que ela só está dormindo. E eles rindo dele, Jesus ele não fala nada, eles só entram. Por quê? Porque tem pessoas que estão do lado de fora rindo de você. Tem pessoas que estão rindo, estão zombando, estão falando, não vai adiantar, não vai ter diferença nenhuma, a história, o fim vai ser o mesmo. Mas entenda, Jesus está falando, da porta para fora eles podem até rir, mas quando eu sair daqui, eles vão ter que ver aqui a alegria que eu vou deixar na tua casa. Porque aonde Jesus entra há salvação, aonde Jesus entra há renovo, aonde Jesus entra há restauração. Aleluia, meu Deus. Entenda, se Jesus entrar no teu cenário, a tua vida muda. Tudo muda. E o interessante é que ele toca naquela menina e ele fala, Talita cum, menina, levanta. Sabe por que ele fala isso? Para provar que a menina só estava dormindo. Sabe por quê? Porque quando você vai acordar o seu filho, você fala o quê? Menino, acorda. Menino, levanta. Ele usou a mesma expressão que a mãe usava. Simplesmente falando, está acordada. A vida está nela aí, ó. Porque as pessoas acham que está deitada, que morreu. As pessoas acham que o quê? Você foi mandado embora, que a história acabou. As pessoas acham que uma porta se fechou, não vai se abrir mais nenhuma. Mas quando Paulo ele vai até Eutico, que ele cai daquela janela, Paulo ele vai até Eutico e fala assim, ó, não precisa temer. A vida nele está. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Às vezes você pensou em parar, você pensou em desistir, em largar a rede, em retroceder, em voltar para trás, se desanimou, perdeu a esperança, perdeu a fé. Mas eu estou te falando, tomar ar, muitas vezes pode levar a uma queda muito grande. Porque eu estava ouvindo a palavra de Paulo, só que aquelas velas que estavam ali, causou sono nele. E ele foi tomar um ar, ele queria respirar um pouco. E às vezes é assim, o diabo só está esperando o quê? Quando ele respirar, eu dou a banda nele. Quando ele for na janela, eu puxo ele. Então não olha para a janela não. Não fica no meio fio não. Continua mergulhando. Continua indo, continua avançando. Porque não morreu. Ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem vida aí. Aleluia. Ainda há esperança. Tem jeito sim. Acredita. Tem uma palavra que me chama muita atenção, que é Joel capítulo 3, versículo 10. Digo fraco, eu sou forte. Mas como que pode o fraco dizer que é forte? É simplesmente que um pastor, acho, o bispo da Universal, ele fala simplesmente assim, ó. O que vai adiantar a fraqueza simplesmente é o que? É os seus pensamentos. Se você não acreditar que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você não acreditar que tem solução, não vai ter solução. Mas se você acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Se você acreditar que pode solucionar, vai solucionar. Se você acredita que pode se multiplicar, vai te multiplicar. Você tem que crer primeiro. Porque Deus ele acredita em você. Mas basta você acreditar em Deus. Meu Deus. Deus ele não chamou super-herói, ele não chamou homem de ferro, ele não chamou isso, ele chamou a gente. Ele sabe a tua estrutura, ele conhece aonde vai a tua fé, aonde vai a tua força. Só que ele também está falando, se você ficar tentando sozinho, não vai dar certo. Vocês viram que Jairo, quando tentou sozinho, não deu certo. Quando a mulher do fruto do sangue tentou sozinha, não deu certo. Mas quando depositou na mão certa, quando foi no lugar certo, na pessoa certa, teve jeito, teve solução, teve esperança. Então acredita no Senhor. Dependa somente do Senhor. Aleluia. Porque há esperança. Glória a Deus. O interessante é que eu vou, para terminar, e eu vou te afirmar com confiança na palavra de Deus. Porque quando eu vim aqui a primeira vez eu falei o que é Salmo 125. E o Senhor tocou no meu coração de novo para falar. Então eu venho te falar que aquele que parou de confiar no Senhor, que você que perdeu a fé, a esperança e a oportunidade, que pensa que não tem mais jeito, eu venho falar para você que os que confiam no Senhor,
Eles não são derrubados, eles não são vencidos, mas permanecem para sempre, como um monte de Sião. Entenda, o salmista Davi, todo mundo conhece, né? Davi, ele simplesmente foi perseguido, ele sofreu, foi esquecido, abandonado, rejeitado. Aquele que ele tocava a harpa para não ficar perturbado, perseguiu ele para matar ele. O próprio filho dele levantou para matar ele. Só que sabe o que ele fala? Foi ele que escreveu Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou te explicar hoje o que isso quer dizer. Todos conhecem Paulo? Eu vou te falar quem foi Paulo. Paulo foi perseguido, caluniado, afrontado, rejeitado, preso, açoitado. Esse foi Paulo. Sofreu naufrágio 3 vezes. Escrevia a carta, fazia a obra de Deus dentro da prisão. Foi no cárcere, todos comendo Paulo e Silas na prisão, né? Injustiçado. Foi picado por uma serpente. Esse é Paulo. Mas sabe o que ele fala? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Irmãos, eu venho falar para vocês que todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Sabe o que Paulo está querendo dizer? É Paulo simplesmente dizendo assim, ó: aquilo que veio para tentar me matar, aquilo que veio para tentar me parar, me ajudou para avançar. Entenda, aquilo que está vindo para te matar, aquilo que está vindo para te fazer cair, vai te levantar, vai te colocar de pé, vai te animar de novo para você seguir na caminhada. Aleluia! É Deus usando para te fortalecer, é Deus usando para te dar experiência. Foi falado aqui no louvor: deixa na mão do Senhor, confia nele, porque Ele sabe trabalhar. Aleluia. Deus, Ele faz tudo perfeito, tudo na hora certa, no momento certo, porque o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Aleluia! O nosso erro é acreditar que Deus mudou. Deus não mudou, porque tem uma palavra que representa Deus, sabe qual é? Que ainda nem representa, é muito pouco para representar Deus. Imutável. Ele não muda e nunca mudará. Esse é o Deus que você serve. Só que eu vou falar mais um exemplo de fé para você. Atos de fé. Todo mundo aqui conhece o cego de Jericó? Glória a Deus. Sabe o que o cego de Jericó ele faz? Ele está ouvindo um barulho que ele nunca ouviu antes. Ele pergunta: o que barulho é esse? E alguém que está perto dele fala: é uma multidão e com ela vem Jesus. Só que é interessante que ele fala assim para ele: Jesus está passando aqui. Ele fala a mesma palavra que aquela mulher ouviu: Jesus está passando aqui. Então é só para você ter certeza que hoje é a noite que Jesus está passando. Aleluia. Se você perder, então toca nele diferente, chama ele diferente. Porque aquele cego, ele fala: Jesus, ó filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E a multidão está falando: fica quieto, cala a boca. Não, para. Só que interessante, sabe o que ele faz? Ele não dá ouvidos à multidão, sabe por quê? É simplesmente ele falando: eu estou chamando por Jesus, não estou chamando por multidão. Eu entendo, eu estou chamando por Jesus, não estou chamando por multidão. Então o que a multidão está falando não me importa, só me importa o que sai da boca de Jesus. É isso que ele estava querendo dizer. Entenda, a multidão falava, mandou ele parar, mandou ele ficar quieto. Só que sabe o que ele estava querendo dizer? Jesus não mandou eu parar, Jesus não mandou eu calar a boca, então eu vou continuar clamando. Aleluia. Por quê? Porque o que a multidão diz não é o que Jesus está querendo dizer. A multidão está falando: fica quieto. Jesus está falando: continua clamando. A multidão está falando: para. Jesus está falando: continua. A multidão está falando: é impossível. Jesus está falando: tudo é possível ao que crer. Aleluia. Tudo é possível ao que crer, ou o que? Tudo é possível àquele que tem fé. É um pai que o filho está endemoniado. Os discípulos não conseguiram curar. E a palavra que ele lança para Jesus é impressionante. Ele fala: Senhor, se você pode, nos ajude, tenha pena de nós. E Jesus, ele fala assim, ó: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou pronto para fazer.
Deus em mim, Deus me usa. Quem está falando? Eu estou pronto para agir a teu favor. Eu estou pronto para curar aquilo que estava morto. Eu estou pronto para trazer de volta. Eu estou pronto para abrir a porta. Eu estou pronto para fazer. Eu estou pronto. O que falta? Você acreditar que para você receber. Só falta você acreditar para receber. Jesus falando, eu estou pronto. Só basta você acreditar. E ele sabe o que ele fala? Eu tenho fé. Me ajude a ter mais fé. Se você tem fé, clame ao Senhor com fé. E me leva lá em Mateus capítulo 9, versículo 23, estou terminando. A cura de 2 cegos. Só que é interessante que Jesus, impondo a mão sobre os olhos dele, fala assim, ó: faça-se conforme a vossa fé. Ah, isso é muito forte, você não está entendendo. Entenda, Jesus estava simplesmente falando, é a tua fé que movimenta a montanha. É a tua fé que faz o mar se abrir. É a tua fé. Porque Jesus ele poderia falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, fique curado. Mas ele fala, ele tem toda vez que Jesus cura, que algo acontece, ele fala o que? A tua fé te salvou. É através da fé. Tenha fé em Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É você acreditar não vendo. É você acreditar, ter confiança incondicional. É você ter certeza, tenha certeza daquilo que Deus prometeu. Continua até o fim, acredita. Porque quem te prometeu garante. Quem te prometeu garante. Deus ele é fiel. Deus ele não mudou não. Deus ele continua sendo o mesmo Deus. E eu venho trazer para vocês, tenha fé. Tenha fé, acredita em Deus. Aleluia. E eu termino aqui. Só quero deixar a convicção para vocês. Sem fé é impossível agradar a Deus. Minha mãe, pode falar com a minha mãe. Glória a Deus. Então,